Puderem interagindo conosco, se vocês puderem interagindo conosco, colocando aqui no chat, né, da região que vocês estão falando. Boa noite, André. Boa noite, Vinícius. Vinícius de Aracaju, O pessoal tá vindo de longe, Diego hein? Lage, PMI, Minas Gerais, Belo Horizonte. Tá pertinho aqui. Eu estou em Itabira, Diego. Thaís Tarouco Castro. Boa noite, Thaís. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Henrique Damasceno, Vitória, Espírito Santo. Maravilha. A Thaís é de Porto Alegre. Aí, na cidade do nosso do André, Qual? André Rosa, Ah, André Rosa. Guaíba. É você de André, André é o nosso anfitrião aqui, o nosso palestrante é de Curitiba, né, André? Curitiba. Perfeito. Pessoal, todos sejam muito bem-vindos. Eu acho que não tem escolha melhor do que a que vocês fizeram, né, de estar conosco aqui essa noite, de estar aqui, acho que bebendo um pouco desse conhecimento aí que o André vai estar passando, transmitindo para nós aí nesse período até mais ou menos 9h30. Vou pedir que, né, vocês fiquem conosco aqui até o final, porque vai ter aqui uma surpresa para nós, tá? Nossa presidente, nossa vice-presidência vai estar falando aqui, ou a Renata, ou o nosso presidente mesmo, sobre essa surpresa que a gente vai ter, tá bom? Mas vamos chegando, a gente vai dando início aqui a nossa introdução, né? Eu primeiro queria pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, né? Então, o PMI DF, ele está no LinkedIn, ele também está no YouTube e no Instagram. Então, vamos se conectando com a comunidade. A gente tem muito conteúdo rico. Essa palestra vai estar disponível lá para vocês assistirem quantas vezes for necessária para ir, né, aprofundando e absorvendo todo esse conhecimento aí que o André vai estar compartilhando conosco, né? E eu queria agora pedir aqui para a Laiane ela compartilhar a nosso vídeo institucional, para a gente então dar início de fato aqui ao nosso evento de hoje. Você conhece o PMI? O Project Management Institute é a maior comunidade de profissionais de projetos do mundo. Somos uma organização internacional sem fins lucrativos, com o propósito de capacitar as pessoas para transformar o mundo por meio de projetos. Pelo reconhecimento internacional, agregamos valor à vida profissional da nossa comunidade por meio de certificações, padrões, cursos, publicações e diversos outros valores. Fundado em 1999, o PMI-DF trouxe as práticas do PMI para a comunidade do Distrito Federal, a capital do Brasil. Com sede em Brasília, o PMI-DF oferece diversas oportunidades: encontros de networking, cursos presenciais e online, workshops mão na massa, webinars com especialistas de diversas áreas, treinamentos in company e muito mais. Nosso café com projetos é ideal para ter o PMI-DF dentro da sua empresa. Também temos nosso programa de voluntariado, permitindo o aprendizado prático e o desenvolvimento de habilidades essenciais para o mercado de trabalho. O PMI-DF cumpre sua missão ao atender os interesses profissionais de seus membros. Together we can! A utilização de boas práticas é fundamental para o sucesso de cada projeto. No PMI, os profissionais podem compartilhar conhecimento, discutir desafios comuns e aplicar essas boas práticas em qualquer área: setor público, privado, OSCs e ecossistemas de inovação. Com o propósito de maximizar o sucesso dos projetos e impactar positivamente o mundo, o PMI conta com mais de 700 mil membros e mais de 1,6 milhões de profissionais certificados. Nós somos mais de 14 mil voluntários, atuando em mais de 300 capítulos pelo mundo.
Junte-se ao PMI-DF e faça parte dessa comunidade global. Aproveite os benefícios exclusivos. projectmanagement.com, guia PMBOK e outros padrões, cursos e conteúdos especializados, capacitações, clube de benefícios. Coisas boas acontecem quando você se envolve com o PMI-DF. Obrigado, Daiane. Pessoal, e acreditem, tá? É tudo isso mesmo que vocês viram aí. Então, tá conectado com o PMI-DF, né? Esse capítulo, sempre vocês vão estar aí, né, tendo, acho que de primeira mão, grandes conteúdos, o que tem aí na vanguarda em termos de gestão de projetos. Bastante aprendizado aqui, compartilhamento por essa equipe fantástica. Eu queria então passar a palavra para a nossa vice-presidente, para a Ana Lima, para ela fazer a abertura aqui do nosso evento hoje. Ana, por favor. Obrigada, Danilo. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Desculpa, eu estou em dois locais aqui. Eu estou em duas frentes aqui, porque a minha câmera do computador fechou, então eu estou tendo que fazer aqui pela câmera de celular. Mas sejam muito bem-vindos. Eu acho que primeiro eu gostaria de agradecer ao André por hoje conseguir contribuir aqui com a gente com esse conteúdo maravilhoso. Ele já esteve com a gente, né, André, em outras oportunidades, mas o bom anfitrião e um bom filho a casa torna sempre, né, André? Está aqui com a gente hoje, né, para falar um pouquinho aí para a gente, né, de um assunto tão importante aí na parte de gestão. Gostaria também de agradecer aqui Renata, Danilo, Laiane, todo o time da diretoria de eventos. Eu brinco que esse projeto aqui de webinar é um projeto que está vivo sempre, a cada 15 dias está acontecendo excelentes conteúdos aqui, como o do que vocês vão ver hoje, né? E é muito importante contar com o apoio desses voluntários que realmente fazem tudo acontecer aqui dentro desse projeto, tá? E agradecer a vocês todos por estarem aqui, por estarem confiando aqui no PMI-DF. Como o Danilo trouxe, né, não deixem de acompanhar as nossas redes, porque bem como esse projeto, nós temos vários outros projetos acontecendo, né, trazendo aí conteúdos bem legais, formação, treinamento. Nós vamos ter o nosso PMI-DF Summit, que a Renata, né, vai trazer aqui o conteúdo para vocês no finalzinho, vai trazer uma surpresinha aí para vocês, né? Então, a ideia é que vocês possam hoje aproveitar aí todo o conteúdo que o André vai trazer, né? E aí eu fico aqui me perguntando, né, da excelência ao cais, qual caminho a gente está trilhando, né? Então, passa aí a palavra para o Danilo para poder fazer a abertura aí junto com o André, mas já achei o título aqui super provocativo e acho que vai ser mega interessante trazer essa perspectiva aí para a gente, tá bom? Então, pessoal, sejam bem-vindos e Danilo e pessoal, muito obrigada. Obrigado, obrigado, Ana. E, pessoal, tá com o André aqui, né? Primeiro agradecer o André pela disponibilidade dele. Eu sei que a agenda dele não é fácil, né? E tá conosco aqui compartilhando esses 25 anos dele, né? Mais aí de gestão de projetos. É um cara aí bastante experimentado no universo de projetos, né? Desde projetos aí de infraestrutura, projetos de capital de mineração, projetos de grandes indústrias, projetos de TI, de tecnologia. Então, assim, professor, né? Então ele também compartilha esse conhecimento dele aí no mundo acadêmico e também bebe de conhecimento, né? A gente está em contato com o mundo acadêmico sempre ele é muito vantajoso. Mas quem sou eu aqui para falar da história do André? Vou passar para ele já introduzir e ir se apresentando. E André, a palavra é sua, cara. Obrigado, Danilo. Obrigado, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Tudo certinho? Certinho. Maravilha. Gente, muito obrigado mais uma vez ao PMI-DF pelo convite. Para mim é uma honra estar com vocês aqui hoje à noite, poder falar um pouquinho mais sobre projetos de capital, sobre boas práticas, sobre o caos em projetos, né, que garanto que vocês nunca viram, a gente só vê nos concorrentes, né? Então, vamos falar aqui dos desafios da indústria de projetos em geral, e até mesmo quem não é da indústria de projetos de engenharia e construção, eu tenho certeza que vai tirar muitas coisas da nossa conversa aqui, porque a gente vê que a indústria muda, o tamanho do projeto muda,
mas os problemas costumam ser sempre muito semelhantes. E isso é uma coisa positiva, porque se a gente conseguir entender essa lógica, né? Entender onde a gente falha mais, entender aquilo que está faltando, a gente consegue agir mais rapidamente. E a gente vai ver que o segredo está nos fundamentos, os bons fundamentos dos projetos. Mas antes disso, a gente vai olhar resultado na indústria, para ver se de fato a gente está seguindo aquilo que a gente sabe que precisa fazer. E qual que é a consequência quando a gente não segue? Para que a gente tenha cada vez mais força para poder mostrar para as organizações, para os executivos, para os clientes, a importância de fazer um trabalho bem feito. Não buscando um projeto perfeito, mas sim buscando o resultado. Cada projeto que é feito é um investimento, investimento de recursos financeiros, investimento da equipe, investimento em foco da organização, uma expectativa por um benefício que nem sempre vem, a gente vai ver aqui. E então a gente precisa garantir que esse caminho seja seguro, a gente precisa garantir que a gente consiga de fato entregar aqueles resultados. E essa é a provocação de hoje, que eu espero que vocês também participem bastante através do chat, vão colocando as perguntas de vocês, vão trazendo as dúvidas ao longo da nossa conversa aqui. Coloquem no chat também da onde que vocês estão nos acompanhando. Eu já vi algumas carinhas conhecidas por aí, quero agradecer a presença de todos. E fiquem à vontade também para se conectar comigo, seja pelo LinkedIn, pelo Instagram, enfim. No final, até no último slide, eu tenho lá os QR Codes para ficar mais fácil, mas pode me convidar lá e a gente conversa. Ó, temos aí Pernambuco, Rio de Janeiro, deve ter muita gente do DF, obviamente. Deixa eu projetar a minha tela aqui e a gente já começa a nossa conversa. Da excelência ao caos, né? Por que não o contrário? Depois a gente vai falar sobre isso também. Deixa eu ver se eu consigo só puxar o chat aqui na minha outra tela. Que aí fica mais fácil eu ver vocês. Ah, maravilha. Ó, Alexandre está em São Paulo. A Abdala está aí. Bem-vindo, Isabela BH. Watson está aí. Vamos lá. Então, tendo que vocês estão vendo a minha tela aí, qualquer problema, me avisem, por favor. Eu estou falando aqui de Curitiba, eu sou de Curitiba, eu sou formado em Engenharia Civil na Federal do Paraná. O meu sonho sempre foi trabalhar com grandes projetos de engenharia e construção. E, e eu tive oportunidades um pouco depois, né, logo depois de sair da faculdade, foi o meu primeiro projeto industrial de maior porte, que não era um mega projeto, e lá eu vi que eu não tinha nenhum preparo para ser gerente de projetos. Até esse termo na época nem se utilizava, né? Meus cabelos brancos aí não são à toa. A gente caía no campo para ser tocador de obra. Então, quando eu cheguei no meu primeiro projeto de maior porte, com maior nível de complexidade, eu vi que me faltavam práticas de gestão, porque na Federal do Paraná eu passei 5 anos aprendendo cálculo. Então eu sabia fazer cálculo em concreto, em madeira, em aço, norma alemã, né, para aço e madeira, projeto de túnel, projeto de prédio, enfim, fundações, o que aparecia lá a gente calculava. Só que naquela época não tinha uma matéria de gestão, uma matéria de administração. Eu tinha a sorte de ter feito o curso técnico em edificações do Cefet Paraná, que lá a gente já tinha mais noção de, principalmente de orçamento, não ainda de planejamento. Mas então, quando eu me deparei com os maiores desafios ali naquele momento na minha carreira, eu vi que eu não estava preparado para aquilo, precisava continuar ali a minha capacitação. E aí eu descobri uma pós-graduação em gerenciamento de obras no Cefet também, e entrei, e nessa pós-graduação eu descobri gestão de projetos, que até na época o pessoal chamava de gestão de obras, porque se chamasse gestão de projetos, como gestão de projetos ainda não era um tema tão conhecido assim, no nosso mercado ia dar a entender que era gestão de design, de arquitetura, de estrutural, de projeto de instalações, etc. Então eles chamavam de gestão de obras, mas o conteúdo era gestão de projetos. E quando eu olhei aquilo, eu falei, poxa, é exatamente isso que eu preciso para poder me desenvolver. E aí eu mergulhei nesse ramo, né? Fui estudar, saí da construtora que eu estava, né? A gente entregou lá aquele primeiro projeto, entreguei vários outros depois. E aí eu saí e fui trabalhar numa pequena consultoria, inclusive com o professor que dava essa matéria, de gestão de obras lá na pós-graduação. Ele chegou para mim e falou: você tem o perfil
de gestão de projetos. É um desperdício você ir para a obra sem recursos, sem equipe, sem estagiário, né? Tocar obra em empresas com estrutura mínima, achando que vão fazer milagre, então dá para fazer muito mais, a gente pode fazer junto. E aí eu passei a trazer gestão de projetos para pequenas e médias consultoras na época, e ali já foi a minha primeira grande paixão, assim, pela gestão de projetos, porque eu vi os resultados aparecerem nos projetos que eu implantava junto aos clientes, as boas práticas de planejamento e controle, e a gente foi abrindo o ramo de atuação e você viu os empreendimentos sendo entregues dentro do prazo, dentro do custo, e aí você olha aquilo e diz, poxa, realmente isso aqui funciona, né? É isso que eu preciso para a minha carreira. Anos depois, ingressei numa outra empresa, trabalhei um pouco com projetos aí de tecnologia durante 2 anos. Por um ano depois, trabalhei com projetos de governo em Angola, passei um ano fora. Voltei, entrei numa empresa que chama Independent Project Analysis, uma empresa americana que tem escritório aqui em Curitiba, para atender a América do Sul, aonde eu conheci a metodologia FEL, Front-End Loading. E aí foi a segunda grande paixão, porque a metodologia FEL ela é gestão de projetos voltada e personalizada para engenharia e construção, mas cujos conceitos servem para qualquer tipo de projeto. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Passei 3 anos lá, depois fui trabalhar numa grande empresa de mineração brasileira, né? Todo mundo pode imaginar qual era. Passei 4 anos no PMO estratégico, que cuidava de projetos acima de 500 milhões de dólares naquela época, então era só mega projeto. E eu cuidava justamente da parte de metodologia FEL, a amarração entre as áreas, clientes e entre as disciplinas de desenvolvimento de projetos. Voltei para a indústria para implantar projetos mais uma vez por 6 anos. E, e aí, há 5 anos agora, eu estou na Deloitte, estou como diretor, ajudando empresas, né, ajudando clientes a desenvolver melhor os seus projetos e fazer melhores investimentos através de projetos. Sempre tive uma ligação com o PMI desde que comecei a estudar gestão de projetos lá atrás. Eu me filiei em 2004, me certifiquei como PMP em 2005, depois RMP em 2013. Dei muitos treinamentos já de gestão de projetos e preparação para certificação. Fui diretor de administração e finanças no PMI Minas Gerais, quando morei em Belo Horizonte. Depois diretor de pessoas e voluntariado no PMI Paraná, quando voltei aqui para Curitiba. Então, realmente, vocês que fazem parte da comunidade do PMI, saibam o valor que isso tem para o nosso desenvolvimento, porque, afinal de contas, somos profissionais que estamos com os mesmos desafios e podemos aprender muito uns com os outros, mesmo que, às vezes, em indústrias diferentes, né? Criei há 5 anos o Capital Projects Podcast. Coloquei no chat quem conhece o Capital Projects Podcast. Não podia imaginar que esse projeto ia crescer tanto, ia durar tanto. Completamos 5 anos no mês passado. E a correria de projetos é tão grande que eu não consegui ainda nem fazer o episódio de aniversário, né? Faz 2 semanas aí, um pouquinho mais que a gente passou o aniversário do canal. Mas vai sair. Vai demorar um pouquinho, mas ele vai sair. Fui convidado pelo grande Américo Pinto para coordenar a comunidade de Giga, Mega em Capital Projects lá dentro da PMO Global Alliance. No último slide tem um QR Code, vou convidar vocês a participarem, né? E lá tem uma comunidade do PMI, então, voltada para projetos de engenharia e construção. Excelência ou caos? Qual que é o nosso caminho? Essa aqui é até uma imagem do ano passado de uma refinaria na costa oeste dos Estados Unidos que teve um problema operacional grave. E a gente continua vendo a quantidade de projetos, a quantidade de empreendimentos que passa por grandes desafios, seja no momento da implantação ou seja depois na operação. Quando a gente fala em projetos de capital são projetos de investimento, o pessoal conhece também como projetos de CAPEX, onde nós criamos ativos ou melhoramos ativos para que eles gerem resultado futuro. Podem ser ativos produtivos, como ampliações industriais, nas mais diversas indústrias, como podem ser ativos de infraestrutura, por exemplo, linhas de transmissão, rodovias, ferrovias, que criam condições da gente poder ter um custo operacional mais baixo ou gerar vários outros benefícios, como, por exemplo, abastecimento de água e saneamento. Então, a gente, apesar de todo o arcabouço que nós conhecemos da gestão de projetos, todas as práticas globais envolvidas nas últimas décadas,
para melhorar a previsibilidade desses investimentos, a gente continua desperdiçando recursos de uma maneira, assim, absurda até em termos de volume, de quantidade, seja qual a métrica que eu quiser usar aqui, né? Esse aqui foi um caso de um acidente operacional que aconteceu numa planta e que um dos pontos que estava sendo discutidos lá naquele momento era que a investigação estava sendo conduzida para dizer se era uma falha de design ou se era um problema operacional de fato, ou seja, se uma falha de operação que deixou o acidente acontecer ou se era uma falha de projeto, certo? Lá na especificação da engenharia que causou ou não esse problema. Então, quando a gente pensa num projeto, o PMI tem trazido isso cada vez com mais força, o projeto ele é feito para criar valor no longo prazo. E é isso que tem que estar na mente da equipe desde o começo. Eu tenho meus cabelos brancos aqui, não fico nesse negócio de que agora as práticas estão voltadas ao valor, porque não sei o quê, porque a agilidade veio para focar no valor, antes o foco era em processo. Para quem pegou o PMBOK lá na transição da segunda para a terceira edição, a gente já tinha isso lá. O foco sempre foi entregar valor. Então, esse fla-flu, né, entre agilidade, waterfall, etc., acho que é uma baita de uma perda de tempo. A gente deixa passar aquilo que importa mais para nós, que é entregar bons projetos. Então, o projeto ele sempre nasceu para atender uma necessidade de negócio, para atender ali uma necessidade do meu cliente, e eu preciso pensar isso no longo prazo. O grande ponto aqui, essa é a provocação da noite, é que a gente tem buscado alguns resultados específicos de curto prazo, sacrificando o valor de longo prazo. E é isso que tem que receber mais atenção, é isso que tem que ter mais luz em cima, porque a gente continua perdendo muito dinheiro, né, em projetos ao redor do mundo, não é uma questão só do Brasil, com a baixa maturidade desses empreendimentos. O que é a baixa maturidade? Quando o projeto vai para execução, ele não está completamente pronto para ser executado. E aí a gente tem tanto problemas sérios em campo, como problemas operacionais, como eu já citei, mas também uma baixíssima previsibilidade, porque você aprova um dinheiro, um CAPEX, um orçamento, aprova um cronograma, e no final você não cumpre nenhum e nem outro, e aquele ativo entregue não tem a performance esperada. Então você tem o pior dos mundos, você estoura o teu prazo, você estoura o teu orçamento, você entrega um ativo que performa mal, e ao performar mal, além de ele trazer menos receita do que o esperado, você ainda tem um custo operacional mais alto. Você está produzindo menos com pelo menos um custo fixo maior, considerando que você deveria estar produzindo mais, ou seja, você poderia diluir melhor o custo operacional fixo do teu ativo, gerando mais produto, e não é o que acontece. Eu tive a infeliz oportunidade de fazer uma avaliação de encerramento, um close-out de um mega projeto que 18 meses depois da partida estava operando a 34% da capacidade. Depois de ter estourado o CAPEX em quase 40%, depois de ter atrasado mais de um ano para começar a rodar, e quando a planta começou a rodar, ela simplesmente não operava, por problemas de design causados pela correria na implantação do projeto. Então, do que vale a gente correr para implantar algo que não vai funcionar? Não faz sentido nenhum. Mas a gente vê isso todo dia, certo? Então, a gente precisa diminuir esse gap de conhecimento entre nós aqui, vamos dizer, equipes mais técnicas, que são apaixonadas pela gestão de projetos, e o motivo é porque ela funciona, e os executivos que querem resultados imediatistas, quando na verdade a própria natureza dos projetos impede que seja dessa forma. Quando a gente fala desse tipo de projeto aqui, projeto de capital, projeto de infraestrutura, projeto de engenharia e construção em geral, não dá para fazer milagre. Você consegue acelerar uma obra até determinado ponto, desde que você faça um planejamento muito bem feito e traga práticas construtivas muito otimizadas. Isso requer tempo. O ciclo total ele fica reduzido. A hora que você pega planejamento e execução, você entregou sim mais rápido, investiu mais na fase de planejamento, né? Agora, a gente continua vendo projetos que mal e mal são planejados, sendo forçados a entrar rapidamente na execução e depois colhendo verdadeiros desastres.
se a gente precisa, né, dentro da nossa economia geral, e vocês já devem ter, para quem está mais ligado aí ao PMI, já devem ter ouvido falar da Project Economy, a economia de projetos. Hoje, para qualquer empresa, para ela se manter no mercado ou para ela crescer, ela precisa de projetos, ela depende de projetos, ela precisa ter boas capacidades de gestão de projetos para poder ter o resultado estratégico de longo prazo, senão ela não sai do lugar, não é verdade? E se a gente olhar num aspecto mais amplo, até em relação à nossa própria economia nacional aqui, a gente precisa crescer, a gente precisa de geração de valor. Então, a produtividade desse capital é importante, o quanto eu tenho de resultado através do investimento que foi feito, uma competitividade maior para nós como nação e uma segurança em relação aos investimentos. Tanto que eu vou ter aquela previsibilidade, ou seja, eu aplico e depois eu vou colher, como também o nosso ambiente regulatório, que não é dos mais estáveis, né? E nós temos um grande desafio em paralelo, que é a nossa agenda de transição energética. Falando oportunamente numa semana onde o barril do petróleo mais uma vez está aí na casa dos US$ 100, o que é muito comparado com os 68, 70 que estava até uns 3 meses atrás. Então, a gente vê mais uma vez o preço da energia subindo. Hoje, a Petrobras reajustou o querosene de aviação em 55%. Então, quem ainda não marcou viagem para os próximos meses, faça isso depois do webinar, né? Não precisa fazer agora, mas faça hoje mesmo, porque essa conta chega. E cada vez mais o mundo tem buscado soluções com base na transição energética para a gente depender menos dos combustíveis fósseis, só que isso requer um grande investimento. E para fazer frente a esses investimentos, nós precisamos de equipes de projetos e precisamos de boas práticas para garantir que essa transição vai acontecer. Então, não adianta nada ter recurso até no bolso se eu não tenho capacidade de execução. Não é verdade? Isso abre um mundo de oportunidade para nós. É só ver o que virou no Brasil nos últimos anos. As grandes fazendas solares agora tem toda uma recomendação de mercado, porque está sobrando energia solar ao longo do dia, tanto que alguns sistemas estão sendo cortados com excesso de geração. Mas veja como foi um mercado que em 3 anos, 4 anos, mudou uma boa parte da matriz energética brasileira. Isso tudo com base em projetos. Então, a gente tem aí, segundo até um próprio estudo da Deloitte, um investimento previsto de 50 trilhões de dólares, tá? Até 2050 na transição energética. Claro que isso pode flutuar, agora é um discurso que, né, deu uma certa arrefecida com metas muito agressivas que muitas empresas tinham colocado para 2030, 2040, mas é um assunto que continua quente e que vai continuar demandando profissionais e demandando boas práticas. Agora, nós temos hoje tecnologia, nós temos inteligência artificial na gestão de projetos, nós temos sistemas claramente globais. Nós estamos aqui hoje numa conferência que poderia ter pessoas do mundo inteiro, como tantas outras que o próprio PMI já fez e que eu mesmo já participei. Você dá um webinar como esse aqui para pessoas que estão espalhadas pelo globo. E apesar disso tudo, apesar das ferramentas, apesar da tecnologia, apesar dos métodos, apesar do crescimento na educação e gestão de projetos e no número de certificações, a gente continua tendo taxas de sucesso extremamente altas. Extremamente altas. Inclusive, até com um porém, quem conhece ou já ouviu falar da Independent Project Analysis, eu falei que eu trabalhei lá atrás, né? Fiz muitas avaliações de maturidade de projetos lá naquela época e nos últimos 5 anos aqui pela Deloitte, fiz vários, vou até mostrar para vocês alguns resultados daqui a pouco. Mas eu entrevistei no episódio 200 lá do podcast o Edward Merrill, que foi o fundador da IPA, e ele tem muitos estudos em cima de mega projetos industriais, e ele trouxe nessa conversa, que aconteceu no começo do ano passado, a constatação de que o nível de maturidade dos grandes projetos vinha melhorando um pouquinho ano após ano, entre 2011, quando ele lançou o livro dele, Mega Projects, pela primeira vez, e quando ele fez a revisão ali
um pouquinho antes da pandemia. Até a revisão saiu um pouco depois, mas né, até a pandemia, os resultados eram muito ruins, mas o nível de maturidade dos novos projetos ele vinha melhorando um pouquinho ano a ano. Ainda era insuficiente para o necessário, mas já estava melhorando. E da pandemia de 2020 para cá, o nível de maturidade vem caindo ano a ano. Então, as empresas têm continuado a perder suas capacidades de gestão de projetos, né? Os profissionais vão se aposentando, ou em períodos de crise as equipes são enxugadas, a carteira aumenta, a empresa não repõe essa capacidade e os projetos sofrem com essa baixa maturidade. Então, a maturidade dos projetos vem caindo ano após ano, dos megaprojetos, o que a gente só pode esperar é que daqui até os próximos, pelo menos 3 anos, a gente vai voltar a colher resultados muito ruins, que são consequência dessa onda de piora na maturidade dos empreendimentos. Então, assim, será que está faltando enxergar o problema? Será que as práticas não funcionam? O que está faltando nesse meio do caminho? Como é que a gente conhece tanto e colhe tão pouco? Então, essa é a provocação da nossa noite aqui de hoje. Vão colocando no chat aí, pessoal, se tem dúvidas, se tem perguntas, tá? Onde é que a gente erra mais? Eu trouxe aqui 3 tipos de projetos bastante conhecidos, que aqui no nosso país a gente tem relativamente bastante, para ajudar a exemplificar. Esses dados aqui vêm de uma pesquisa do professor Bent Fluvier, da Universidade de Oxford. Ele é autor de um livro que eu recomendo para todo mundo, que chama Como Fazer Grandes Coisas, em português, tá? Baratinho na Amazon. E esse livro, pra vocês terem ideia, é um livro sobre gestão de projetos, que fala de engenharia e construção, ficou entre os 5 melhores do mundo no Financial Times em 2023. Né? Melhores livros do mundo, não melhores livros de gestão de projetos, não melhores livros de construção, melhores livros do mundo em 2023 pelo Financial Times, porque ele conseguiu traduzir um aspecto super complexo de uma maneira muito fácil de ler. E aí o livro foi um grande sucesso. Eu entrevistei o Bent Fluvier no episódio 128 do Capital Projects Podcast. Tive uma grande honra. Aí foi o único veículo no Brasil que ele falou a respeito do lançamento do livro lá naquele ano. Acho que de lá para cá acho que não teve nenhuma outra entrevista. Mas enfim, nesse livro ele traz um extrato de indústrias diferentes e um nível de desvio de CAPEX, de custo, de orçamento desses projetos, tá? E eu vou trazer alguns para vocês aqui. Então, na mineração, na base que ele tem, segundo ele, nessa época do livro, 16 mil projetos, mas hoje passam de 20 mil. Projetos no mundo inteiro de mineração, desvio médio de custo de 27%. Eu vou dizer para vocês que com aquilo que eu tenho visto ultimamente, aqui no Brasil, 27% de estouro de orçamento em projeto de mineração, tá bom demais, tá? Por incrível que pareça. Aí ele fez uma seguinte comparação. Tá? Ele separou uma parte desses projetos que ele chamou de projetos que caíram na cauda longa. O que é cauda longa? Pense numa curva de frequência na distribuição desses resultados de orçamento de projeto. Você tem, ou espera-se que você tenha vários projetos que terminam ali um pouco menos ou um pouco mais do que o orçado, certo? Relativamente previsíveis, é o topo da curva. Você tem, por um lado, né, no nosso caso, olhando para a curva para a esquerda, a gente tem quantos projetos foram entregues abaixo do custo. Então, se entregar 10% abaixo, 15% abaixo, 20% abaixo, então você tem uma curva que ela começa quase que como uma curva sino, ela bem inclinada, chega nesse topo dos projetos que foram entregues ali mais ou menos dentro do custo, e depois você tem a cauda longa, ou seja, o outro lado, o lado para a direita da curva, ele vai alongando e vai embora. Por quê? Porque é muito difícil você conseguir entregar um projeto 15, 20, 30% abaixo do orçado para o mesmo escopo, não é verdade? Agora, você entregar aquele mesmo escopo gastando 30% a mais, 50% a mais, 100% a mais, isso acontece. Então isso ele chamou de cauda longa, porque tem vários projetos que têm estouros de orçamento muito grandes. E para poder considerar o que poderia ser um critério para definir cauda longa, ele chamou de cauda longa projetos que estouraram o CAPEX em pelo menos 50%. Tá certo? Então você pega o quanto o projeto custou, pega quanto ele tinha sido aprovado no que a gente chama de final de FEL 3, lá no final do projeto básico, que é quando o projeto vai para aprovação, antes do projeto detalhado, e tira essa diferença.
descontando efeitos cambiais e de escalation, a inflação do projeto, certo? Que são itens que estão fora do controle da equipe. E então, ele chamou de cauda longa projetos que estouraram pelo menos 50% do CAPEX, tá? Por favor, coloque no chat se está ficando claro para vocês. Então, para projetos de mineração, ele viu que, na média, os projetos estouravam 27%, mas 17% do total desses projetos de mineração caíram na cauda longa, ou seja, tinham estouros de orçamento de pelo menos 50%. E aí, ele pegou só esse grupo de cauda longa e tirou uma outra média de estouro de CAPEX. Então, vamos pegar esses 17% da amostra toda, os que mais estouraram, e vamos tirar uma média de estouro desse grupo. E a média de estouro de CAPEX, de custo, né, de orçamento, na cauda longa para projetos de mineração que ele mediu foi de 129%. Por que que a gente traz aqui dessa forma? Vou ver se vocês, né, me acompanham aqui. Se eu sou um líder ou um executivo na área de mineração e vou fazer um projeto, aqui eu tiro duas informações, ou três, né? Uma é, na média no mundo, quem faz o que eu faço estoura o orçamento em 27%. Já é um indicador de risco muito grande, certo? Além disso, de todo mundo que, né, que faz projeto de mineração, na média, 17% desses projetos vão ter estouros muito grandes, muito mais do que isso. 17% vão ter um estouro de CAPEX de, na média, 129%. Ou seja, eu estou lidando com risco. Se eu estou entrando num determinado tipo de empreendimento, eu preciso saber qual é o nível de risco que ele traz atrelado. Isso é para quê? Para dizer para a gente assim, não faça projeto que tem risco? Não. É para a gente saber que se eu entrar no projeto de qualquer jeito, isso quer dizer sem fazer um bom planejamento, a chance de dar errado é grande. Então, eu tenho muito risco envolvido nesse tipo de empreendimento. Por isso, eu preciso planejar bem, eu preciso me preparar para que quando eu vá para a execução, eu faça direito. Ficou claro? Coloque no chat, por favor, se vocês conseguiram acompanhar até aqui, porque esse é um ponto importante. Se nós pegamos óleo e gás, que é outra indústria forte aqui no nosso país, olha só, o desvio médio de custo 34%. Ah, legal, o Watson colocou aí, o Adriano também, obrigado. Desvio médio em óleo e gás 34%, 19% caindo na cauda longa e a média de estouro de custo desses 19%, 121%. Então vejam como o nível de risco é até mais alto. E se a gente vai para projetos de hidroelétrica, se você pegar um projeto de infra, né, bastante emblemático e que tem aí os seus riscos, olha só. Desvio médio de custo, 71%. Um terço na cauda longa. E os projetos que caíram na cauda longa tiveram um desvio médio de 202%. Mais uma vez, consciência do nível de risco. Se eu sou um gerente de projetos na área de infraestrutura e recebo como missão implantar um projeto de uma hidrelétrica, poxa, a cada 3 projetos, um vai triplicar o orçamento. Eu não quero que seja o meu. Não é verdade? Para isso, eu preciso estar bem preparado. Eu preciso estar melhor do que os outros, para que eu não sofra as mesmas consequências. Se a gente não olhar isso de maneira sistêmica, a gente continua jogando dinheiro pelo ralo, implantando projetos ruins, no sentido de que eles não estavam prontos para ir para a execução, eles vão custar muito mais caro, eles vão levar muito mais tempo e vão operar muito mal. E a gente está jogando o dinheiro do nosso investidor, do nosso cliente, da nossa sociedade como um todo, para dentro do ralo. Ficou claro? Como que a gente consegue combater isso, então? Então, vamos lá. Falamos de risco, a gente vai voltar nisso. Tá? Depois eu vou trazer aqui resultados de mais de 70 bilhões de projetos da nossa base da Deloitte, base recente, tá? Para vocês darem uma olhada de como a gente está preparando essas novas carteiras para execução, né? E com base nisso, o que a gente pode inferir de resultado. Então quer dizer que não tem jeito, preciso conviver com risco, o projeto de engenharia e construção, ele vai dar errado muitas vezes? Não.
existem práticas já bastante conhecidas e consolidadas no mercado que nos trazem um caminho seguro para o desenvolvimento, certo? Que são as práticas da metodologia Front-End Loading, o FEL, que é aquela gestão de projetos aplicada para engenharia e construção que eu falei lá no começo. Então, se você nunca ouviu falar sobre FEL, se a sua empresa não usa o FEL, e tem empresa que não quer nem ver na frente, que acha que é burocracia, não tem problema nenhum. O que a gente precisa entender é que o projeto de engenharia e construção vai passar por essas mesmas etapas de um jeito ou de outro, não importa como você chame, e eu já vou explicar o porquê. E o projeto lá na execução e depois lá na operação, ele vai precisar dessas definições do mesmo jeito. Quer você faça, quer não faça. O projeto vai precisar dessas definições. Então, o FEL ele reúne práticas que foram sendo desenvolvidas ao longo de muitos anos, que foram se consolidando na indústria, tá, de projetos de capital, e que tomaram um corpo mais organizado a partir do final do século passado. Falando assim, parece que a gente está falando de 1800, né? Mas a gente está falando ali no começo dos anos 2000, né? Final do século passado, começo desse aqui. E com muito trabalho da IPA, que eu já citei, né, por milhares e milhares de avaliações de maturidade, eles conseguiram fazer correlações estatísticas do que funciona e o que não funciona, e conseguiram demonstrar matematicamente o impacto dessas práticas no resultado dos projetos. E isso ajudou a indústria a se acomodar mais rapidamente. As empresas que realmente buscam melhoria, buscam eficiência, passaram a adotar esses processos e começaram a colher os resultados. Isso se consolidou em muitos ramos. Na indústria de óleo e gás é bastante conhecido, na mineração é relativamente conhecido, siderurgia também, mas, como eu estou falando para vocês aqui, não importa onde vocês trabalham, se vocês trabalham com projetos até mesmo fora da área de construção, isso aqui se aplica completamente, tá certo? Como que funciona? Imagine o seguinte, esquece o FEL agora por um minuto. Se você tem um projeto de engenharia e construção, ele vai nascer ou de uma oportunidade de um cliente, ou uma oportunidade de mercado, né? Uma demanda de um cliente ou uma oportunidade de mercado, ou um crescimento que a empresa está vendo ali também como oportunidade, vou colocar um imóvel para vender, vou construir, vou vender. Então, ele nasce de uma necessidade de negócio, tá certo? Ou é a sua empresa, como, por exemplo, uma incorporadora, falando agora em projeto imobiliário, que enxerga uma oportunidade e vai desenvolver. Ou uma empresa no ramo industrial que vê agora, poxa, o barril de petróleo é $100 a tonelada e tal, a tonelada, o barril, eu tenho condição de ampliar a minha produção, eu vou ampliar, né? Depois a gente pode até falar de janela de mercado, que é uma coisa ilusória também. Se agora você está vendo o barril a $100 e quer aproveitar essa janela, a primeira certeza que você tem, esquece. Você não vai aproveitar nunca, porque não dá tempo de você ser tão rápido assim e responder o mercado. Mas vamos dizer que isso estimula tirar projetos da gaveta e começar a desenvolver, certo? Então essa é a primeira fase, de maneira bem simplificada. Todo projeto vai ter uma motivação. E é isso que é tratado na primeira etapa. Só que quando você faz de maneira estruturada, que é buscando oportunidades, que é entendendo o mercado, que é entendendo concorrência, que é entendendo o objetivo que você quer de longo prazo, que é entendendo o quanto que vai entrar nessa conta eventuais inovações tecnológicas. Então, quanto mais você trabalhar essa fase de maneira estruturada, melhor é o nascimento do projeto e fica muito mais fácil para a equipe técnica desenvolver e otimizar aquele ativo que vai ser construído. Então, o seu projeto ele tem uma fase de entrada de demanda, de exploração de mercado, ele vai ter. Pode ser mais simples, pode ser mais complexo, mas ela existe. Você não faz projeto sem necessidade, sem demanda. A segunda etapa, para quem trabalha na engenharia, é a etapa de projeto conceitual. Mas não é só o projeto conceitual. Qual que é o objetivo do conceitual? É pegar a demanda que está vindo do teu cliente, ou está vindo dos executivos, ou está vindo da análise de mercado, e ao final da fase transformar ela num escopo definido. É você chegar e dizer assim, olha, está aqui a minha implantação, eu vou ter esse processo, pensando numa planta industrial, eu vou ter esse processo aqui com esses equipamentos, com esse fluxo, com essa necessidade de utilidades,
com esses prédios administrativos, com acessos, com portaria, com tudo. É isso aqui que eu preciso para fazer esse ativo operar. Ele transforma a ideia do business case num escopo delimitado por uma engenharia. Certo? Todo projeto de engenharia e construção deveria passar por uma etapa de projeto conceitual. Não é verdade? Então você já tem essa etapa naturalmente. A próxima etapa é o quê? Projeto base. É quando você vai aumentar o nível de conhecimento e detalhamento daquele conceito, já tendo os prédios mais bem definidos, você tem condições de gerar os quantitativos de materiais e serviços de maneira muito melhor do que os fatores que você usa lá, né, as fórmulas paramétricas em cima do conceitual. Não, agora no básico você tem lá as famosas PQs, planilhas de quantidade, que vão te dar uma base excelente para o teu cronograma e para o teu orçamento. Não é verdade? E com base nisso, você consegue fechar o que a gente chama ali de plano de projeto e submeter ele para aprovação, para execução. Quando eu falo em execução, em um projeto de engenharia e construção, eu estou falando de fase de projeto detalhado ou projeto executivo, suprimentos, construção e montagem e comissionamento. Então, isso tudo é tratado como execução. Por que o projeto detalhado é execução? Porque não vale a pena você fazer o básico e aí fazer todo o projeto detalhado para depois parar para ver se vale a pena implantar o projeto ou não. Não é verdade? Porque você vai avançar toda uma etapa longa e cara da engenharia para depois decidir que o projeto não é mais interessante. Então, a gente fala que a fase de FEL, a fase de front-end load, uma fase de desenvolvimento, ela vai até o final do FEL 3, até o final do projeto básico, quando você atualiza ali as suas estimativas com muito mais detalhamento. E aqui no meio, gente, tem estratégia de suprimentos, tem o licenciamento ambiental do projeto, tem as estratégias de execução e plano de construção, tem as análises de risco, que vocês conhecem muito bem. Então, tudo isso acontece em cada uma das etapas e vai ganhando detalhamento na medida em que o projeto vai andando. Por que isso vai ganhando detalhamento? Porque eu não consigo chegar lá no meu business case na etapa de FEA1 e já estimar com precisão quanto que vai ser meu orçamento. Tenho muita coisa para estudar ainda. Tem que fazer sondagem do terreno, tem que fazer topografia, tem que definir qual que vai ser o sistema estrutural usado, né? Tem que definir o processo, tem que definir as utilidades e tudo mais. Então, quando eu trato esse desenvolvimento de maneira ordenada, isso me dá a chance de identificar e tratar riscos muito mais cedo. Então, eu tiro da execução riscos que eu consigo resolver antes e deixo a obra com os problemas da obra, que são muitos. É performance do empreiteiro, é atraso de material, é clima, é greve. Eu vou ter meus pepinos da execução. O que eu não quero é deixar que estoure lá na obra problemas que eu tinha obrigação de resolver antes, que eu tinha toda a condição de resolver antes. Por isso que chama front-end loading. O que significa front-end loading? Carregar no início. O load da carga no front-end do projeto. Tá certo? Coloquem, por favor, no chat se ficou claro. Então, qual que é o lado bom? Temos todo esse risco, mas a gente já sabe como fazer. Se a gente sabe como fazer, por que a gente tem todo esse risco? Porque a gente precisa preencher esse gap entre o pessoal da estratégia, os executivos, os clientes e a área técnica. A gente sabe como fazer. O que a gente precisa é criar condições para que isso seja feito, que é o que mais falta. Vamos lá. Se o negócio não fala a linguagem técnica, né, a gente fala a linguagem de negócio. Por isso que é importante a versatilidade dos profissionais de projeto. Aprenda a linguagem do negócio. Entenda lá pela fase de FEL 1, que chega para você provavelmente já no FEL 2, o que a empresa espera daquele empreendimento, o que o executivo quer com aquele projeto. E fale a língua dele. Então, isso aqui a IPA estudou também. Olha só que interessante. Eles pegaram dessa base que eles têm de hoje, de mais de 25 mil projetos, e verificaram, né, os indicadores que normalmente são utilizados para análise econômica, ali, análise de viabilidade, e montaram um projeto padrão. Pegaram uma amostra de milhares de projetos e modelaram uma análise de viabilidade considerando características médias ali daquela carteira. Então, fique comigo que eu vou explicar aqui. Então, eles criaram uma análise de viabilidade com um custo médio de um projeto
com base nessa amostra de milhares de projetos que eles pegaram. Então, ó, peguei aqui, se não me engano, essa aqui acho que tem 4.500 projetos. Pegamos 4.500 projetos de várias indústrias diferentes, etc. Desses 4.500, se for tirar uma média do CAPEX, né, média do orçamento, é, sei lá, 50 milhões de dólares. Então, vamos considerar, 50 milhões de orçamento do projeto. Qual que é o prazo de execução médio? É tanto. Qual que é o prazo de FEL? É tanto, tal, tal, tal. Como é que é uma curva de desembolso para um projeto desse tipo? Ah, uma curva média mais ou menos assim. Qual que é o resultado esperado financeiro? Normalmente as empresas têm patamares diferentes para viabilidade, para definir se vale a pena o investimento ou não. Eles adotaram aqui um retorno médio de 15% ao ano sobre o investimento, que é uma média bem conservadora. Assim. Tem empresas que trabalham com 11, com 12, depende do momento da economia também. Então, 15% é uma taxa que, poxa, é difícil o projeto não ser aprovado se ele conseguir demonstrar que ele vai render 15% ao ano, pelo menos, né? E aí, então, esse foi o caso base. Aí eles pegaram de novo essa média de milhares de projetos e viram assim, na média, quanto tempo o projeto atrasa, quanto a mais ele custa e quanto a menos ele produz, que é o problema da performance operacional. Então, pegaram essas médias e trouxeram de novo para dentro do business case para comparar. Então, o business case baseline é o que eu aprovei, e agora vamos ver resultado real de projeto e vamos trazer para dentro dessa conta de novo. E a hora que você coloca na tua análise de viabilidade o atraso dos projetos, o quanto eles estouram de CAPEX e o quanto a menos eles produzem, o que vocês têm é isso que está na tela. E aí eles separaram esses resultados em 3 grupos, que são as 3 barrinhas. Na direita é o seguinte, projetos que seguiram o FEL, que a gente viu ali no slide anterior. Então, projetos que foram aprovados com alta maturidade, projetos que estavam bem preparados para a obra. Na média, esses projetos entregaram um VPL, aqui é medida de valor presente líquido, tá? 5% acima do VPL que tinha sido prometido no business case. Olha que interessante. Se os projetos seguirem as boas práticas, eles vão entregar na média não só o retorno que você tinha previsto, mas ainda com uma chance de agregar um pouquinho a mais. O grupo intermediário eram projetos que foram aprovados com gaps de maturidade. Eles não estavam tão prontos assim para a obra. Mas não era aquele grupo que a gente chama de fast tracking, que é o mais atropelado, é o mais imaturo. É um grupo intermediário. Eles viram que, pelos atrasos médios, estouros de custo e problemas operacionais, na média esses projetos perderam 22% do VPL. Então, quando se joga essas métricas dentro lá do business case, a gente vê que mais de 1/5 do valor foi perdido. Eu prometi para a organização e para os shareholders um determinado valor e vou colher bem menos, né? E o da esquerda, como vocês já podem notar ali, são os projetos do chamado fast tracking. Os projetos que foram aprovados com um nível de maturidade muito baixo, com várias coisas em aberto. E vocês vão ver no gráfico ali como é que está nas nossas avaliações de maturidade, onde é que isso aparece. Na média, esses projetos perdem quase metade do valor. Então, mais uma vez, a correria para entregar projetos achando que a gente vai colher resultado mais rápido leva à destruição de valor. Esse é o caos do nosso tema aqui, da excelência ao caos. A gente tem um caminho de excelência bem sinalizado e claro, e já testado na indústria, não só no Brasil, mas no mundo. E a gente continua procurando atalho, só que o atalho faz a gente cair no caos. Olha só, pessoal, até aqui tudo certo? Por favor, coloquem no chat. Estou achando vocês caladinhos hoje aí. Vamos aproveitar bem esse chat. O Watson comentou que está claro. Olha que legal, o Danilo colocou ali. Uma curiosidade. O AWP, o Advanced Work Packaging, entra em que fase do FEL? Excelente. Ele pode entrar no FEL 2 ou no FEL 3, tá, Danilo? Que é quando de fato você começa a separar as áreas, as CWAs, no FEL 2 e fazer o teu primeiro POC, o caminho da construção, ou no FEL 3 você já entra no nível de pacote, certo? A gente já, né, na Deloitte, já trabalhou em vários projetos que resolveram adotar o AWP lá no projeto detalhado. Dá para fazer? Dá, e traz bastante resultado. Mas é bem melhor quando o projeto já nasce com o AWP lá no conceitual. Mas se você já passou da fase, continuo recomendando que você use o Advanced Work Package, tá? O AWP ele tem várias vantagens.
Uma delas é o formato do empacotamento, e aí muita gente acaba simplificando muito isso, né? Já conversei com a equipe de projeto, falei assim, aqui a gente usa AWP, só não chama de AWP, a gente também trabalha por pacote. Então não é isso, né? No AWP, quando você tem os pacotes de instalação, lá no campo, que são os pacotes, pega lá, ó, civil, né? E eu vou ter a fundação da minha ponte, ela está quebrada ali nas atividades, lá na minha execução. Esse pacote de construção, ele chama um pacote de engenharia e ele chama um pacote de suprimentos, ou seja, na ordem eu preciso ter a engenharia daquele elemento feita e validada para ir para o mercado comprar e contratar o que é preciso, para garantir que no dia que eu tenho que executar aquela fundação, eu tenho tudo no campo que eu preciso para poder fazer. Então, ele não só vai te ajudar muito na questão de produtividade de campo, mas ele ajuda muito na previsibilidade e na priorização da engenharia de suprimentos. E ele te obriga a abrir esses pacotes. E isso cria uma visão muito melhor ali das necessidades do projeto a cada momento. Principalmente na parte de engenharia. A gente é muito ruim para planejar engenharia detalhada. Tanto que a IPA trouxe um estudo agora, 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, que globalmente a engenharia detalhada já atrasa, na média, 18% em prazo em projetos de alta maturidade, podendo chegar a atrasos médios de 50% em projetos fast track, em prazo. Isso já mata o teu caminho crítico de largada. Você começa o projeto atrasado e não recupera mais, né? E a gente tem extrema dificuldade em planejar os pacotes de engenharia sem o AWP. Quantos e quantos cronogramas você já pegou que tinha lá uma barra para cada disciplina de engenharia? Só, mais nada. 6 meses de duração, uma barra para cada um. Não tem como. Não tem como. Você tem que saber o que você precisa primeiro, seja por um equipamento de longo lead, né, um longo prazo de entrega, ou seja para dar condições de você entrar no campo semana que vem. Beleza? Vamos lá. Ó, não Perfeito. deixe. Diga lá. Não, perfeito. Obrigado aí pela explicação e toda a conexão. Maravilha. Vamos lá. Gente, às vezes a gente não consegue convencer no discurso. Todo mundo sabe e valoriza as práticas de gestão de projetos. Todo mundo sabe ou fala, né, os próprios executivos, que planejar bem funciona melhor, etc. Mas na hora do vamos ver, quem é que quer pagar essa conta? Bem entre aspas mesmo, porque já falei que está mais do que provado que os projetos saem mais baratos e mais rápidos quando a gente faz o que precisa ser feito, de fato, e não fica buscando atalho. Mas vamos olhar aqui, que eu trouxe para vocês aqui hoje, é uma amostra de análise de maturidade recentes da Deloitte Brasil, então aqui só tem projetos no Brasil, que somam 73 bilhões de reais, tá? E olha só como a gente continua deixando escapar oportunidades que, em teoria, seriam fáceis da gente capturar, e a gente continua tropeçando nos mesmos problemas, né? Que a gente já deveria ter resolvido. Então, olha só. Dessa amostra toda, só 64% dos projetos tinham uma declaração de escopo. 36% dos projetos não tinham uma declaração de escopo. O que a gente vê ali em amarelinho tinha alguma informação que vinha ali da engenharia, mas que estava incompleta, não estava validada, não estava aprovada pelos stakeholders do projeto, que quer dizer que qualquer um pode mudar a qualquer momento, tá? E uma parte importante sem nem ter declaração de escopo. Então, quando a gente fala, vou voltar um pouquinho na questão do FEL, que eu brinquei ali no começo que tem empresa que arrepia só de ouvir o nome, o pessoal morre de medo ou morre de raiva. Porque fazer tudo isso é burocracia. Gente, de 73 bilhões, a gente tem 36% que não estão nem fazendo uma declaração de escopo. Se eu começo a achar que fazer uma declaração de escopo é trabalho exagerado de burocracia em projeto, a gente perdeu a razão da gestão de projetos, tá certo? Porque se eu não consigo escrever e validar o que vai ser entregue, eu não tenho um projeto confiável. Não é verdade? Então, vejam como, para a gente sair daquela cauda longa e chegar em algo minimamente previsível, a gente não está falando de um abismo de conhecimento
ou de necessidade ou de novas tecnologias. EAP, gente, 55% dos projetos não tinham uma EAP. E aí, mais uma vez, você vai me dizer que a EAP é que demora, faz o teu projeto atrasar? É ela que é responsável por alongar o prazo do projeto? EAP a gente não tem. E aí a gente está falando de IA, né? Depois eu vou voltar nisso também, né? Que a IA vai salvar os projetos, mas de que jeito? Eu não sei nem o que eu vou fazer. Plano da construção. Aqui, gente, vocês vão ver depois no gráfico, lá tem projetos de 5 milhões de reais até mais de 8 bilhões de reais. Só 27% dos projetos tinham definido como que a obra ia acontecer. Só 27%. A grande maioria está dizendo o seguinte: joga no mercado e a empreiteira define. Eles é que tem que resolver. Tá, mas assim, como é que você garante que o teu prazo é razoável? Como é que você garante que dá para fazer no tempo que você tinha planejado, se você não tem minimamente uma ideia de como é que vai construir o projeto? E o duro não é isso, o duro é que você vai falar, isso aqui é tudo pesquisa feita com contratantes, tá certo? Com empresas que vão investir nos projetos e vão contratar engenharia, vão contratar construção, vão contratar montagem, vão comprar equipamentos, vão contratar gerenciamento, certo? E aí, quando você conversa com a equipe de projetos e pergunta se tem um plano da construção, o pessoal acha que aquilo é, assim, é uma heresia, é um absurdo, tá cobrando esse tipo de coisa, né? Tá esperando que tenha esse tipo de coisa. Cronograma detalhado, só 36% desses projetos tinham um cronograma minimamente aceitável para a fase. Mais da metade nem dava para chamar de cronograma da fase. E plano de suprimentos na mesma base. Só cerca de um terço dos projetos tinha definido o que eles iam comprar, o que eles iam contratar e como é que aquilo estava empacotado, que tipo de empresa eles iam buscar, qual que era a estratégia de contratação definida. Então, a gente pode olhar para isso aqui de duas formas. A gente pode olhar toda a parte vermelha e pensar assim, meu Deus, a gente está deixando muito dinheiro na mesa, a gente está muito mal. Ou a gente pode olhar toda essa mesma parte vermelha e falar assim, olha quanta oportunidade para nós, profissionais de projetos, fazer o que é certo. E o fazer o que é certo, eu não preciso ser o mestre na IA. Eu não preciso ser o cara que mais conhece do AWP. Se no meu projeto tiver uma declaração de escopo, tiver uma EAP, tiver um plano de construção, tiver um cronograma decente, eu já estou melhor que 80% da indústria. Olha como a barra está baixa, gente. Por isso que os resultados são muito ruins. Porque a gente está com a barra muito baixa. Tá certo? Chegou uma outra pergunta aqui do Henrique. Elevar o nível de definição do projeto antes de aprovar o gasto principal ajudaria a mitigar os impactos? O ponto é exatamente esse, Henrique. É a única forma de mitigar os impactos. A única forma. E para vocês terem ideia, quando o pessoal fala da burocracia, do trabalho, que dá para fazer o planejamento, etc. Tudo isso que a gente está falando do FEL, que é o que acontece até o final do projeto básico, até o chamado portão de decisão ali para execução, tudo isso, na média, custa 5% do total do projeto. E ele responde por 90% do resultado que você vai colher depois. Então, olha só, o próprio CII, o Instituto da Indústria da Construção, mediu dois dados importantes, que é a aplicação do FEL, que lá no CII eles chamam de Front-End Planning, mas é exatamente a mesma coisa. Por isso que eu falo para vocês, não se apeguem na sigla, se apeguem às práticas. O próprio CII já mediu que tudo aquilo que você gasta fazendo o FEL volta no teu ativo como um todo de 3 a 10 vezes. Não é por cento, é 3 a 10 vezes. E a turma não quer investir 5% para conhecer melhor o projeto antes de ir para a obra. E quer cair na cauda longa, achando que com ele não vai acontecer. Não, isso aí aconteceu lá na Dinamarca. O Fluber, apesar de ele morar no Reino Unido, ele é da Dinamarca, né? Então, a gente acha que isso acontece com os outros. Então, veja bem, investir 5% para poder reduzir o risco do teu projeto. E digo mais,
Uma outra pesquisa do mesmo CII mostrou que o esforço envolvido em fazer uma avaliação de maturidade, e eu já vou mostrar na sequência, né, que é fazer um cheque de saúde do teu projeto durante o FEL para ver se ele está aderente ou não a essas práticas. Esse investimento de tempo e recurso que você precisa para fazer uma avaliação de maturidade, ele volta 25 vezes no teu business case. 25 vezes. Por quê? Porque ele levanta risco aonde as pessoas não estão enxergando e quando dá tempo ainda de consertar antes de você ir para a obra. Me digam se tem algum jogo do Tigrinho que paga 25 vezes. Não tem, né? Mas boa prática de projeto retorna muito mais e a gente continua deixando passar. Ô, André, Diga. mais uma pergunta aqui. Você comentou lá no início sobre janela de oportunidade, né? Não sei se teria um dado, ou ter uma referência do quanto também vamos pensar, essa falta de preparação para capturar essa janela de oportunidade, os investidores chegam, né, em cima da janela, quer entrar na janela e se atabalhoar e gastar dinheiro. É. Isso é medido de várias formas e várias fontes diferentes. O CII tem ali os seus indicadores, a IPA tem os dela, né? Recomendo muito lá o livro Industrial Mega Projects, do Edward Merrill, que fala de projetos aí acima de US$ 1 bilhão. Mas, de novo, gente, as práticas são exatamente as mesmas, como a gente está falando aqui, de projetos de R$ 5 milhões. E a IPA mede isso e tem ali variações de 40% a 60% de estouro de CAPEX em projetos atropelados ou mais, né? Podendo chegar à cauda longa ali do Ben Fluber. Então, sim, isso é medido e quando você... Aí fica uma lição super importante para nós aqui hoje, né? Dessa conversa aqui. Se a única maneira de você conseguir viabilizar um projeto é capturar uma janela de mercado, e para poder chegar nessa janela de mercado você tem que atropelar o planejamento do projeto, você já tem várias certezas. Primeira certeza é, você não atinge a janela. Porque para o projeto ser rápido, ele tem que ser preparado para ser rápido. E preparar o projeto para ser rápido significa planejar muito bem e usar modularização, pré-montagem, etc., que requer tempo para ser desenvolvido. Que no final, como eu já falei, entre planejamento e execução vale muito a pena. Mas se você tem que pular planejamento para executar rápido, esqueça. É o cara que está pensando na Olimpíada que vai ter daqui a 2 anos e pensa assim, não, eu vou correr 100 metros lá e vou ganhar, mas eu não vou treinar durante 4 anos, ou 8 anos, ou 12 anos. Eu vou treinar uma semana antes, porque eu não tenho tempo, né? E achando que vai ganhar alguma coisa. Não vai. Então, primeira certeza, você não atinge a janela. Segunda certeza, você não vai construir o projeto por esse preço. Porque se você não estudou, o preço não é esse, você só não sabe ainda, né? E você vai ficar com outro ponto, que esse sim é muito mal explorado, que é o problema de performance operacional. Você vai entregar, num prazo longo e a um custo muito alto, um ativo que funciona muito mal. Então, na tentativa de capturar valor de curto prazo, a gente destrói valor de longo prazo. E a gente constrói projeto para criar valor de longo prazo. Por mais que tenham as urgências, tenham as necessidades, mas é sempre um ativo que normalmente vai ficar ali por muito tempo. Então, esses atalhos cobram uma conta muito grande, muito alta. Tá? Aqui é uma visão parecida, só que pegando a visão financeira. No slide anterior, era pela quantidade de projetos, e aqui a gente está olhando para os 73 bilhões. A gente vê que a relação é muito parecida. Tá? Quero mostrar aqui o apanhado geral da maturidade, porque eu acho que isso aqui é mais chocante ainda que os dados anteriores. Tá? Vou gastar um tempinho aqui para explicar para vocês como é que funciona. No eixo horizontal, a gente tem o tamanho do CAPEX do projeto, o tamanho do orçamento, começando em 5 milhões de reais, indo até mais de 8 bilhões de reais. Então, conforme o projeto vai ficando mais para a direita, significa que mais caro ele é, o maior o orçamento dele. Na régua, na vertical, a gente tem o nível de maturidade, que significa o seguinte: quanto mais para cima ele está, mais maduro o projeto, mais pronto para execução. Quanto mais para baixo, mais imaturo está o projeto. Certo? Eu acho que até aí tudo bem. Temos várias bolinhas, cada bolinha é um projeto. Temos projetos de infraestrutura, que aqui tem linha de transmissão, tem estrada, tem ferrovia, tem metrô, tem
uma diversidade grande de projetos e de empresas aqui representados. E quando vocês veem ali o símbolo industrial, significa que é uma planta de processo, é um projeto industrial, tá? Então, temos aí bolinhas para todos os lados. O que mais que nós temos nesse gráfico? A gente tem algumas bolinhas com uma marquinha laranja, tá bem miudinha ali. Essa bolinha laranja significa uma avaliação de FEL 2. Esses projetos foram avaliados no final do projeto conceitual. Todos os outros que não têm bolinha foram avaliados no final do FEL 3. Tá? Então, uma etapa depois. Aonde que eles deveriam estar? Na vertical, que é o que a gente precisa olhar, projetos que foram avaliados em FEL 3 deveriam estar na linha azul aqui em cima. Deixa eu ver se eu pego o point. Dos 150 pontos. Esse é o nível de maturidade esperado para projetos no final do FEL 3. Então, projetos que não têm a bolinha laranja deveriam estar todos colados aqui. Tá? Ao longo dessa linha, dependendo do tamanho do investimento. E essa outra linha azul aqui embaixo dos 450 pontos é a linha do FEL 2. Então, um projeto avaliado em FEL 2, você espera que para que ele tenha um nível de risco adequado à fase de FEL 2, ele tem que estar aqui. Um projeto que está no final do FEL 3 precisa ser aprovado para execução, ele precisa estar colado aqui nessa linha. Certo? De novo, o deslocamento para a direita ou para a esquerda vai depender do CAPEX. A gente está falando aqui na vertical, né? Onde é que ele deve estar. Então a gente vê, olha só, né? Que informação preocupante. A gente tem no FEL 2 um bom projeto e dois, talvez três projetos que ainda têm uma chance ali de preencher alguns gaps no início da próxima fase. Os outros já estão no risco muito grande. No FEL 3, a gente tem dois projetos bons, um outro aqui também. E, gente, a partir de 200, 250 pontos, o nível de risco já é muito alto. O problema é que a dispersão é tão grande que a gente olha um ponto aqui ou aqui e você olha assim, não, mas o projeto ele não está perfeito, mas ele está bom. Não, ele não está. Isso aqui já é um nível de risco muito grande, e ainda mais nesse CAPEX, um CAPEX de 8 bi. Quanto maior o projeto em CAPEX, em nível de complexidade, mais arriscado ele é, maior são os estouros que a gente vê, porque eles são mais difíceis de você manter no trilho, de fato. Agora imagine esses aqui. Imagina esse projeto aqui. Esses projetos aqui estão no FEL 3 e eles não têm nenhuma maturidade de FEL 1. E eles estão sendo aprovados, quando eles deveriam estar aqui em cima. Vocês viram que chocante? A gente tem 73 bilhões de reais aqui na tela. E desses 73 bilhões de reais, a gente tem talvez não. Nós temos três projetos que fizeram a lição de casa. Três. Os maiores estão entre os piores aqui, né? Estão vendo, né? Se eu conseguir me achar aqui no pointer, ó. Esses dois aqui, esse aqui, esses dois aqui. Tem projeto entre esses aqui, são todos mega, que já estavam em engenharia detalhada. Não era nem se estava em discussão se ia ser aprovado ou não. O projeto já estava lá na frente. A gente fez uma avaliação com a régua de FEL 3, porque é a última régua de maturidade que você consegue medir de fato, apontando o nível de risco do empreendimento, mas a decisão já estava tomada. Tá certo? Então, estão vendo o tamanho do rombo que a gente continua criando em projeto de capital? Tá? Deixa eu ver a pergunta aqui do Alexandre Abdala. Considerando a dinâmica e velocidade de projetos de build suite para logística, como você vê a aderência do FEL a esse tipo de projeto? Total. Eu já fiz. Já fiz. Até não vai aparecer aqui, mas na prateleira lá em cima, atrás da minha cabeça, está o prêmio de segundo colocado de melhor projeto do ano de 2026 lá da revista Mundo PM, que foi um projeto BTS na área de logística que a gente entregou para a Bosch lá na época, que ele chegou a estar atrasado e a gente entregou ele 25% antes do prazo. Entregamos 2 meses antes
Nem a Bosch estava preparada para receber. Falaram para a gente que eles nunca tinham recebido um BTS no prazo, a gente entregou 2 meses antes do prazo. Eles não tinham nem orçamento para pagar o aluguel. E, e eu apliquei ali a metodologia FEL. Então, como eu falei, se você tem um projeto de engenharia e construção, isso aqui tudo aplica. E para vocês terem ideia de como esse negócio funciona, a EPA já chegou a desenvolver modelo de FEL para projeto de desenvolvimento de sistema na área de TI. Porque os clientes na área industrial procuraram eles e falaram assim, beleza, vocês me ajudaram a consertar os meus desvios em projetos físicos. Agora eu quero que vocês criem um modelo que eu possa fazer a mesma coisa para projeto de desenvolvimento, porque a gente está gastando horrores aqui. E eles desenvolveram, implantaram, rodaram avaliações e deu certo. Só que daí, lá no começo dos anos 2000, o que que apareceu? Vou jogar pimentinha aqui, ó. Quem que é da área de sistemas? Apareceu o ágil. E aí no ágil a gente não precisa disso tudo. A gente não precisa desses modelos pesados, né? E aí hoje muita coisa está sendo rediscutida. Mas aí essa aplicação do FEL em desenvolvimento de sistemas, ela congelou, ela parou porque as empresas pararam de buscar modelos, vamos dizer assim, mais preditivos, tá? Mas funciona, gente, porque a gente está falando das bases de gestão de projetos, definir um bom propósito, uma boa necessidade, para depois definir um bom escopo, para depois definir um bom planejamento. É ou não é? Diga que isso aqui é difícil de compreender. Não é, e a gente vê barreiras, o pessoal, mas o FEL é burocrático, o FEL é difícil. O FEL é a base de um bom planejamento, de um projeto bem feito, um projeto bem gerenciado. Tá certo? Olha aqui, ó, pegando o John Holman, consultor, trabalhou na IPA também, liderou muitos estudos da AACE, Associação para o Avanço da Engenharia de Custo, várias práticas recomendadas de engenharia de custo, planejamento e riscos, que são usadas no mundo inteiro, passaram por ele. Se vocês olharem lá nas práticas recomendadas da ACE, tem sempre a equipe que trabalhou, ele liderou várias das práticas usadas no mundo inteiro. E ele fala muito dos riscos sistêmicos. Eu entrevistei ele lá no canal também, e ele fala isso, né? O que é o risco sistêmico? É a maneira com que a empresa executa seus projetos. Vocês viram no gráfico anterior que tem vários projetos que estão ali, às vezes, clusterizados, estão muito próximos. Em alguns casos, são projetos da mesma empresa. A empresa não vê valor em determinadas práticas, então ela não faz. Só que ao fazer isso, ela traz o risco ampliado para todo o portfólio. Não é um projeto que está imaturo, é toda a carteira. Certo? E ele coloca muito bem aqui, ó, no final, ele tem um livro que chama Quantificação de Riscos em Projetos, tá? No final, os riscos que mais importam são os riscos sistêmicos. Eles geralmente não estão lá no registro de riscos. Em suma, o que não é identificado não pode ser quantificado. Se a gente não identifica que aquilo é um risco, aquilo não está na contingência. Certo? A maioria dos riscos sistêmicos pertence aos gerentes sêniores de negócio, porque eles controlam o sistema interno, ou seja, estratégia, processos, pessoa e dinheiro. Quando a tua equipe tem falta de recursos para desenvolver um projeto, não é culpa da equipe. É o executivo que está em cima que não quer gastar com gente. E ele detona o nível de qualidade do projeto ao não botar recurso. Esses gestores também interagem mais frequentemente com parceiros externos, como, por exemplo, investidores, políticos, meio ambiente, agências regulatórias, os principais stakeholders. Se um processo de definição de projetos é atropelado, e olha que a gente falou do fast track e da janela de mercado, geralmente é decisão do gerente sênior fazê-lo. Ou seja, isso é feito pelo negócio. O negócio atropela o projeto. Então não é porque as equipes não sabem o que precisa ser feito, né? É porque elas são atropeladas. Nós temos aí também, dentro da transição energética, que eu já trouxe lá no começo, toda uma carteira de investimentos, por exemplo, em hidrogênio. O Bent Fluberg fala muito isso, né? Aquele que fala da cauda longa, ele fala assim, gente, se a gente continuar executando o projeto desse jeito, a transição energética vai ser um desastre. Que a gente vai botar trilhões e trilhões e trilhões de dólares em projetos e a maior parte disso vai ser jogado fora, porque a gente não está sabendo fazer projeto. Então, eu quero ficar na excelência ou quero ficar no caos? Eu posso buscar atalhos, eu posso forçar cronogramas para datas fora da realidade, eu posso forçar contingências extremamente baixas e orçamentos agressivos, e nisso eu vou ter baixa performance, vou ter um estresse da equipe, vou jogar a culpa na equipe do projeto. Ou eu posso ter boas práticas de fato, fazer aquilo que a gente conhece de maneira bem feita, gerenciada. De novo,
sem buscar projeto ideal, sem buscar projeto perfeito, fazendo feijão com arroz decente, aquele trabalho que dá orgulho. Você, como PMP, olhar assim e falar: isso aqui é um plano de projeto. Eu poderia melhorar aqui, poderia melhorar lá, precisar de mais tempo aqui, porque isso faz parte da vida, mas isso aqui está decente. Isso aqui eu posso ir para execução contando com isso aqui. Não é nada absurdo, né? E isso gera equipes de alta performance, gera ativos de alta performance, gera satisfação dos stakeholders. Vamos escutar um trechinho aqui do Ben Fluber lá no podcast, que ele fala bem o resumo dessa questão de risco e a importância das equipes. Vamos só tirar aqui. So the one thing that I really want every project manager and every project leader, and indeed any leader who's related to projects, and that means any leader, because no leaders today don't deal with project, is your biggest risk is you. Opa, eu posso sem querer. You are your own biggest risk. The problem with project management is that risk is misperceived, that people don't understand what the risks are, and therefore they go wrong. So it's not that all these objective risks are not out there, and people like to think about risk as something that's coming from the outside and hitting you, like the bad weather in construction, or the archaeology that we talked about earlier, or the world prices of steel or concrete, or other materials that you need, or the price of labor. These are all things coming from the outside, and we like to think about risk like that. I'm saying that's wrong. Not because those risks don't exist, they do exist. But the real problem is that we actually misperceive those risks. We are optimistic about most of those risks. Just to take one example, we anchor in the wrong base rates. If you think about going to the casino and playing, every good player wants to know what the odds are. You don't have a chance of winning if you don't know what the odds are. But most project leaders have no clue what the odds are in their own business. Viram só? Ficou claro? O que ele fala, né? Saiu o áudio aí certinho? É isso que eu estava tentando escrever no chat aqui, ele parava lá. Conseguiram ouvir aí? Saiu sim. Maravilha. Então, o que ele traz? É essa questão do risco sistêmico. Por que nós somos nosso maior risco? Porque a gente tem os riscos que vêm de fora assim no projeto, como o clima, a performance dos contratados, etc., que normalmente é o que está lá no cálculo do Monte Carlo, da contingência. Mas o maior risco não está aí. O maior risco está em tudo que a gente falou antes, o nível de maturidade do projeto, o risco sistêmico, a maneira com que a gente preparou o projeto para enfrentar as dificuldades de execução. E isso a gente continua não vendo sendo bem endereçado. Tá certo? Então, podem variar um pouco as estatísticas dependendo da fonte que a gente pegar, né? Mas a gente vai ver que o resultado é sempre o mesmo. Quando a gente segue bem o que deveria fazer, a gente entrega bons resultados. E quando a gente tenta atropelar, a gente cai no caos. Então, para a gente passar para a excelência, já encerrando aqui, eu sei que alonguei um pouquinho, a gente precisa do quê? De método. Porque ele nos dá confiança de que, poxa, se eu seguir esse caminho, na maior parte das vezes eu vou ter um bom resultado, isso vai dar certo. O Bent falou ali, nenhum jogador entra no cassino para jogar sem saber qual que é a chance que ele tem. Se ele não souber, ele não vai ganhar nunca. Então, a gente tem que saber do risco dos projetos, como eu comentei lá no começo, né? Disciplina é seguir o caminho. Uma coisa é saber o caminho, outra coisa é fazer. Vocês viram ali, não tem declaração de escopo, não tem EAP, tá? Governança e accountability. Tem que ter governança, sim, para não deixar projetos serem aprovados com aquele nível de maturidade que vocês viram ali. E tem que ter accountability. Quem está aprovando, quem está forçando o projeto a ser aprovado por conta da janela de mercado, vai ter que responder por esse resultado depois, porque ele está queimando o dinheiro do acionista. Ou se é um projeto público, está queimando o dinheiro da gente, certo? E não é difícil. O mais importante é isso. A gente acha que tem que ser um negócio super mirabolante, super, né, elaborado, super isso, super aquilo. E vocês viram aí, né? Tudo começa com aquilo que é básico, mas parece que o básico não chama atenção, parece que o básico não é interessante. Hoje é muito mais legal a gente sentar para discutir IA na gestão de projetos do que sentar para discutir declaração de escopo. Não é verdade? Só que o que adianta você ter ferramentas maravilhosas se você não definiu bem o que vai ser entregue? Então vamos trabalhar a cadeia de valor de maneira correta, porque senão o resto não vai funcionar. Como tanta coisa que a gente já viu. Gente,
Deixo aqui dois QR Codes, um para vocês se conectarem comigo lá no LinkedIn, tá? Trago bastante conteúdo sobre FEL. Tem, inclusive, no Capital Projects Podcast, né? Já passou de 220 episódios aí. Tem bastante coisa lá, gratuita. Quem se interessou em entrar na comunidade do PMI, que fala de projeto de capital, é o segundo QR Code que está no meio da tela ali, o Giga Mega and Capital Project Circle, que está hospedado dentro do PMO Circle, lá o PMO Global Alliance, que o Américo Pinto tanto desenvolveu, né? E depois o PMI agora recentemente trouxe para dentro, com o Américo, inclusive. Ele me convidou então para liderar essa comunidade. A gente está com vários projetos lá dentro da área de construção, com diretores do PMI dedicados para a construção, e essa comunidade ela é um embrião do que vai ser depois uma comunidade à parte para a construção, tá certo? E aí tem toda uma liderança lá do PMI que está cuidando disso. Beleza? Ó, tem uma pergunta aqui, e eu já devolvo aí para a organização, porque eu sei que tem surpresa agora no final. Em sua trajetória, como você demonstra para decisores que o ganho de tempo aparente no fast tracking quase sempre se traduz em retrabalho e estouro de orçamento na fase de execução e que o rigor do FEL não é burocracia, mas sim a única forma real de mitigar o caos e garantir a previsibilidade financeira? Marcos, é sempre muito com base em resultado aquilo que a gente pode puxar. Sempre eu falo que o preferencial é você trazer exemplos internos. E se você não tiver bons exemplos internos, pelo menos explore os exemplos ruins, ou seja, aqueles que mostraram que o atalho não deu certo. A gente precisa tratar isso com muito cuidado, porque você falar de projetos passados, você vai estar colocando o dedo na ferida de alguém. É aquela questão de por que é tão difícil coletar lições aprendidas, né? Porque as pessoas ficam todas ali com receio de apontar que o bode estava na sala desde sempre, mas é uma coisa que tem que ser feita. A empresa pagou por aquele aprendizado. E isso precisa ser trazido à tona. Com cuidado, com jeito, mas precisa ser utilizado para o pessoal ver que essa realidade está instalada ali dentro também. E se você não tiver resultados tão bons internamente, busque essas referências de mercado que vão mostrar que, inclusive, não é só no mercado brasileiro que tem projeto bom, que tem projeto ruim. Então, tem que trazer essas referências. Todo bom exemplo que vocês puderem usar internamente, por mais que sejam práticas parciais que geraram algum tipo de resultado, mesmo que qualitativo, olha, envolver os stakeholders na validação do escopo, lá no final do básico, mesmo que uma etapa depois do necessário e tal, funcionou para ganhar alinhamento, traga isso à tona, coloque luz em cima, mostre que, poxa, olha, isso aqui funcionou, vamos tornar isso uma prática corrente. Então, tente utilizar o máximo das ferramentas que você tem e daquilo que não tiver internamente, busque essas referências externas confiáveis para que você possa trilhar esse caminho do convencimento, que de fato é o mais difícil que a gente tem. Nosso maior dificuldade, acho que o maior desafio na gestão de projetos não é a gente saber fazer, é a gente convencer os executivos e os clientes que é preciso fazer certo, senão a gente vai quebrar a cara. Tá certo? Gente, vou devolver para a organização. Muito obrigado mais uma vez pela participação, por movimentarem o chat aí, trazerem as perguntas e tem surpresa para vocês ainda. Fiquem aí. André, cara, um show de palestra. Muito obrigado aí por ter, né, utilizado dados tão recentes, né, contado toda essa história, né, da gestão de projetos, linkada aí às metodologias FEL. Obrigadão mesmo, acho que foi uma aula muito profunda. Eu saio daqui bastante grato, né, por ter compartilhado esse rico conhecimento seu aí, essa jornada que você vem construindo há uma longa data aí, contribuindo muito para a comunidade de projetos. Obrigado de coração. Eu vou chamar a Renata agora para ela poder falar para a gente aqui que surpresa é essa, né, Renata? Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, Danilo. André, muito obrigada aí pela sua contribuição. Realmente foi uma aula que aprendi muita coisa, que não sou tão desse meio, mas eu acho que projetos a gente fala de tudo, né? Então, algumas coisas ali eu peguei, outras, mas achei muito interessante essa parte aí, esse finalzinho aí sobre o escopo, né? A gente está utilizando muito IA, mas às vezes a gente está esquecendo de fazer o básico, né?
Então aí eu achei que ficou aí realmente algo para a gente prestar mais atenção. Muitíssimo obrigada, André. Mas eu vim aqui com uma missão, pessoal. Eu vim falar aqui do nosso Summit. O PMI-DF, né? Ele tem um evento todos os anos, que é um evento voltado para a nossa comunidade de projetos. E esse ano a gente vem com esse Summit aí com 4 trilhas. Já vou convidar o André para estar com a gente aqui, ó, para dar uma palestra, quem sabe, né? Vir aqui com a gente presencialmente. A gente vai ter ali 4 trilhas, a gente vai ter falando sobre tecnologia, governo, pessoas e engenharia. Então já fica o convite para você, André, para estar com a gente. E eu vim aqui para fazer um sorteio para vocês desse evento que vai acontecer nos dias 9 e 10 e 11, tá? De novembro. É um evento aí para mais de 600 pessoas, a gente vai ter mais de 12 palcos, então aí tem várias trilhas, vai abranger um público muito grande. E esse evento também é muito especial para a gente. Ele é um dos maiores, ele é o maior evento aqui do Distrito Federal e um dos maiores do Centro-Oeste, né, voltado para projetos. E esse ano a gente tem aí uma missão, porque o PMI-DF faz 25 anos, então a gente está muito animado para esse evento e a gente vai fazer esse sorteio aqui para vocês agora. Então eu vou compartilhar com vocês aqui. É um Kahoot, vai ser bem rapidinho, tá? Para vocês entrarem aqui, para vocês conseguirem participar com a gente. Vocês já estão vendo a minha tela aí? Já sim. Beleza, tá carregando aqui, vai aparecer um QR Code e vai aparecer um número para vocês entrarem, para vocês participarem aí desse Kahoot. Vai ser bem rapidinho, pessoal, fica aí. Então, assim, esse evento, pessoal, é um evento que está acontecendo, que vai acontecer, acontece todos os anos aqui no PMI-DF, né? Essa é a 25ª edição. Então, assim, imagina quanto conteúdo interessante que a gente vai trazer, né, para as pessoas que estarem com a gente aqui. Infelizmente, só vai ser presencial, então vocês vão ter que vir. A gente não vai ter transmissão. Por enquanto, ainda não, mas quem sabe no futuro, né? Então, vocês vão ter que estar com a gente aqui no presencial, aqui em Brasília. Mas é um evento muito bacana que a gente prepara com muito carinho aí, todos os voluntários juntos, né? E esse ano, essas trilhas, eu acho que vai ser bem interessante, porque a gente vai dar um leque muito grande ali para os nossos congressistas escolherem ali, né, a melhor trilha, o que mais se identifica, né? Vamos lá, vou dar mais um minutinho, tá? Para vocês entrarem. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos tentar ali mais um. Vamos, pessoal. Ó, para vocês terem uma noção, agora a gente Nós está no estamos em primeiro 25 lote. aqui. A gente está no primeiro lote agora, mas esse a gente chega até mais de R$ 1.000, tá? O ingresso desse evento. Então, realmente é algo de muito valor. Legal, pessoal. Vamos lá, então? Vamos começar? Vão ser 2 perguntas, hein? Lembrando, gente, que o Kahoot é quem responde mais rápido, tá? Então, fiquem atentos aí. Vamos lá, vai começar. Qual o maior evento na área de gestão de projetos do Distrito Federal? Qual será, gente? Olha, vocês estavam atentos, hein? Muito bem. Vamos ver quem tá aí no ranking. Kelmar, Kelmar. Vamos lá para a próxima pergunta. Essa é de verdadeiro ou falso, hein? Este ano o PMI-DF está comemorando 25 anos? Verdadeiro ou falso? Acho que eu vou diminuir esse tempo aqui. Tem tempo demais para eles pensarem, Danilo. Vou colocar menos aqui na próxima vez. É verdade. Aê, muito bem. Vamos lá para a gente ver quem foi o nosso ganhador dessa noite. Em terceiro lugar, segundo lugar, Alexandre. E o primeiro lugar, vamos ver. Olha! Olha aí, ó. Olha Ah, aí! Muito bem, parabéns. É de Brasília?
Sou aqui de Santa Catarina. Eita, vai ter que vir pra cá, hein, Tem gente? que pegar um Olha, a voo gente aí. vai ter que pegar um voo para ficar aqui com a gente nesse evento. Não pode perder essa oportunidade, não. Parabéns, tá? A gente vai enviar um e-mail para você fazer a sua inscrição, tá? E aí, qualquer dúvida também a gente vai se falando. Mais uma Já vez, compra agora no obrigada. final. Pois é, Já só Obrigada, compra, tem 200 o pessoal. André reais. falou para comprar logo agora quando sair, porque pela projeção É, aí que o André mostrou. Gestão de risco, gestão de gestão de risco. risco. Boa. Mas muito obrigada, pessoal. Obrigada por ficar com a gente aqui. Obrigada, André, mais uma vez. Danilo, Laiane. E passa a palavra aí para o Danilo fazer o encerramento para a gente. Ah, obrigado aí, Renata. Tentei aqui, mas não foi dessa vez que eu consegui esse ingresso. Mas vamos lá para a próxima. Pessoal, não, Isso na verdade eu aí. quero agradecer a todos vocês, né, que ficaram nesse momento conosco aqui, compartilhando aí essa experiência do André, que o André deu uma aula para nós aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante desse conteúdo. Esse é o nosso objetivo, né, trazer conteúdos relevantes que de fato contribuam para o nosso dia a dia, para os desafios do projeto, né, de gestão de projeto. A gente sabe que é de fato uma área muito desafiadora, né, mas é uma área como o André trouxe, né, ela traz valor aí no longo prazo. Quanto mais a gente for aprofundando nosso conhecimento, né, se conectando com pessoas dessa área, trocando conhecimento, a gente vai evoluir juntos aí. André, mais uma vez, brigadão aí pelo seu tempo, né, por ter compartilhado os seus conhecimentos aqui. Eu sei que isso daí não é nem 1% do que você tem para oferecer, mas já contribuiu muito para nós aqui, essa pílula de conhecimento que você nos deu hoje. Muito obrigado. Obrigado, obrigado pelo convite, pessoal. Obrigado, pessoal. Nós vamos encerrar a gravação aqui.